Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe aqui o diretor-geral do TRE em Minas, Adriano Denardi Júnior, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os representantes da Justiça Eleitoral para esclarecer da melhor forma possível todas as novidades que a eleição deste ano vai ter. Bom dia, Adriano, seja muito bem-vindo. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Super. Adriano, e uma dessas novidades que você trouxe em primeira mão pra gente aqui para mostrar é o e-título, né? A gente gostaria primeiramente que você explicasse pra gente o que é isso e como isso vai beneficiar o eleitor no pleito desse ano. Sim. O e-título, ele é uma ferramenta que foi disponibilizada desde a eleição passada e está ganhando maior espaço a cada dia. Ele oferece ao eleitor uma condição de já se identificar, caso ele já tenha feito a biometria, ele já vai se identificar com a foto que já estará contida no e-título, de modo que ele não precisará de um documento extra, um documento de identidade com foto. Ele terá também, igualmente, no e-título, a informação de onde votar, ele caso tenha havido alguma mudança, o número dele não muda nunca, mas o local de votação eventualmente pode ter sofrido alguma mudança. E aqui ele poderá, no e-título, ele poderá facilmente ter o seu local de votação, sem dúvida, demonstrado aqui. E além disso, tem também a certidão de quitação eleitoral nas ocasiões em que o eleitor necessita. Então é um instrumento de muita facilidade para o eleitor. É gratuito, ele baixa nas lojas para Android ou para iPhone e ele preenche os dados e terá em mãos o seu novo título. Com as facilidades que eu narrei. Agora, Adriano, na hora de votar, por exemplo, porque a gente não pode usar o celular na hora que a gente vai lá para a urna votar, então até que ponto a gente vai poder utilizar o e-título? Sim, o que não pode ser feito é entrar com o celular dentro da cabine de votação, mas na sessão eleitoral, onde ele vai demonstrar, ele vai mostrar o e-título, né? Se ele tiver o e-título para o mesário, ele, claro, vai exibir isso ao mesário e no momento de adentrar a cabine, ali naquele espaço sagrado em que ele não pode ser afetado, ele não entrará com o celular. E não usar o celular na cabine é uma proteção para o próprio eleitor. Foi uma medida que o TSE tomou tempos atrás, quando houve uma notícia de que alguns bandidos, né, vamos chamar assim, estavam forçando o eleitor a demonstrar se votaram nele mesmo, com uma foto do voto. Portanto, obrigando o eleitor a revelar o seu voto. Então é uma proteção ao próprio eleitor não entrar na cabine com o seu celular. De modo que isso vai ser observado, mas dentro da sessão eleitoral não, ele entrará e ele vai poder usar esse instrumento novo da maneira que o mesário vai ser orientado a permitir e a controlar, né? O que ele não pode entrar na cabine, e isso é proteção para o eleitor, não é uma restrição, é uma proteção para ele. O celular, nesse caso, ele fica em poder do mesário, fica sobre uma mesa? Uma solução será dada nas sessões e quando o eleitor comparecer com o e-título, uma solução será dada naquele momento, no fluxo normal ali de votação, de modo que o eleitor será protegido nesse aspecto, sem cerceamento do uso de um instrumento que a Justiça Eleitoral está provendo. Então isso, a conciliação dessa situação será feita pelo mesário que está sendo orientado no treinamento. Adriano, o processo eleitoral aqui no Brasil, ele está cada vez mais eletrônico, né? Mais digitalizado, digamos assim. Além dessa questão do e-título, qual outra ferramenta o TRE deve colocar em prática ou deve, digamos assim, fomentar, como aconteceu com o e-título esse ano? Sim, muito boa a sua pergunta. Há um outro aplicativo também de celular que é muito importante para que o eleitor tenha mais confiança na urna eletrônica. É o boletim na mão. Por meio desse aplicativo, o eleitor poderá, após a eleição, retornar no seu local de votação e registrar o boletim de urna que é expedido logo após o resultado das eleições ali. Todo boletim emite um QR Code, que é aquele quadradinho com aqueles rabisquinhos assim, né? Aquele quadradinho contém todo o resultado daquela sessão. O eleitor não precisa retornar lá e anotar manualmente, porque aquele resultado da sessão, ele vai aparecer e tem que aparecer na totalização. Quando a somatória é feita, toda a totalização é feita, as parcelas não desaparecem. Então o eleitor, ele pode controlar e saber se o resultado da sessão onde ele votou e de outras mais que ele queira verificar, por esse meio facilitado, ele vai registrar aquela sessão e ao final ele vai confrontar se de fato o voto dele desapareceu. Claro que não há revelação de quem votou, apenas o resultado, tantos votos nulos, tantos brancos, tantos nominais ao fulano de tal, tantos nominais ao ciclano.
ao resultado da eleição facilitado por esse meio. Foi uma alternativa que a Justiça Eleitoral encontrou para entregar ao eleitor a possibilidade de fiscalizar as urnas eletrônicas. Adriano, a tecnologia ainda é uma coisa recente muitas vezes para a sociedade como um todo e muito recente também essa tecnologia toda embarcada nas eleições, embora a gente use a urna eletrônica já desde as eleições de 1996. Mas a gente vem, como a Delma disse, acompanhando aí um avanço a passos largos rumo a essa coisa da tecnologia na eleição. O eleitor, de maneira geral, por aquilo que vocês sentem no TRE, ele já está se ligando nessas novas tecnologias, quer dizer, esses aplicativos, o boletim na mão, o e-título, eles já têm sido amplamente baixados, as pessoas já estão conscientes de que eles são também um mecanismo de acompanhamento, um mecanismo de identificação efetivo? Sim, a cada ano que passa, a gente percebe uma convergência da vida para o celular, né? E a cada ano é impressionante como isso vai se tornando uma verdade. Então, ano após ano, a Justiça Eleitoral entrega ao eleitor soluções que ele possa ter nas mãos. Além desses dois que eu mencionei, tem também o Divulga Candidatos. A pessoa pode consultar a vida do candidato, as certidões que ele apresenta, toda a história jurídica daquele candidato. Ele poderá consultar também o Divulga Candi, que é um dispositivo também que tem a sua versão para celular. Ele pode consultar o resultado das eleições. Ele pode consultar os financiamentos de campanha. Tudo por meio de aplicativos que o eleitor pode baixar e pode acompanhar. A gente percebe que o eleitor a cada dia está mais atento em todas as atividades do dia a dia, está mais atento às soluções práticas que deem a ele nas mãos uma possibilidade de participar e de usar a tecnologia a seu favor. Nós estamos conversando aqui com o diretor-geral do TRE em Minas, Adriano Denardi Júnior, que está trazendo esclarecimentos sobre as novidades que a Justiça Eleitoral preparou para o pleito eleitoral desse ano. Adriano, da mesma forma que está evoluindo muito essa questão tecnológica, assim como aconteceu lá com o e-commerce, lá no início que as pessoas duvidavam muito, tinham medo de fazer compras com a internet, algumas pessoas ficam desconfiadas ainda. Para aceitar isso. Sobre toda essa modernidade, sim, inclusive envolvendo uma coisa tão importante que é o nosso voto. Sim, sim. E a gente está vivendo um período de fake news, né? Essas notícias falsas que são divulgadas aí nas redes sociais e ultimamente tem se falado muito sobre a questão de instalar chupa-cabra nas urnas eletrônicas. Então, como é que o TRE está combatendo esse tipo de informação, né? Para que todos esses mecanismos, esses canais que a Justiça Eleitoral está colocando à disposição do eleitor, que realmente nós possamos usá-los efetivamente e sem medo? A Justiça Eleitoral e a urna eletrônica, o seu principal instrumento de serviço, é de fato uma vítima também das fake news. Assim como candidatos, pessoas, empresas, somos todos vítimas desse risco aí. A Justiça Eleitoral é sim alvo desse mal que é causado pelas tais fake news. No caso desse chupa-cabras que você mencionou, há alguns meses a agência Estado, ou seja, uma agência formal de notícias do Brasil, divulgou um estudo que fez e desbancou essa tese do chupa-cabras. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as fake news, elas precisam ser combatidas pela imprensa de verdade, pela imprensa responsável. Então, toda vez que há uma notícia que desabona um serviço, ou desabona uma empresa, desabona uma pessoa, é preciso haver uma ação da própria imprensa formal. A imprensa tem credibilidade da população. Então, quando graça por aí solta um videozinho de WhatsApp e aquilo viraliza, por exemplo, no ano passado, houve uma notícia de que quem não comparecesse para fazer a biometria até uma data maluca que inventaram, dia 7 de dezembro, se não me engano, pagaria R$150 de multa. Isso foi viralizou de uma maneira tremenda e nos causou um congestionamento nesse dia 7 de dezembro. Ou seja, era mentira. O eleitor comparecer, ele tem que comparecer sim, nos prazos que a Justiça Eleitoral divulga. Era uma mentira e o eleitor acabou sendo prejudicado. Não houve nem tempo de combater aquilo. Mas é preciso que o eleitor esteja atento ao que a imprensa formal, estabelecida, que ouve os dois lados, que checa o que a imprensa diz e o que a instituição que está eventualmente sendo vítima daquilo diz. No caso da urna eletrônica, é um instrumento absolutamente seguro, por diversas maneiras. Numa outra ocasião, podemos até falar com mais tranquilidade sobre por que a urna eletrônica
é segura? E de que maneira eu posso confiar e posso saber e checar a urna eletrônica? Esse boletim na mão que eu mencionei é um deles, mas tem vários outros. E não precisa ser especialista em informática para confiar na urna eletrônica. Há meios de fácil compreensão e percepção de que ela é digna de credibilidade. Então, é uma luta que estamos enfrentando. As democracias são assim, as pessoas falam o que querem, mas as pessoas que ouvem precisam checar o que estão ouvindo para evitar o engodo, né? Ô, Adriano, ainda hoje a urna eletrônica, o aparelho em si, ele é offline. Sim, sim. Aquele aparelho que não tem ligação com a internet, inclusive para evitar justamente esse processo de fraudes, enfim, que a gente tocava agora há pouco. Mas, diante dessa modernidade toda que a gente está vivendo, seria pensar assim, muito distante, muito longe, que um dia o cidadão vai acabar conseguindo votar pelo próprio celular? É alguma coisa que a Justiça Eleitoral no Brasil já começa a estudar, já começa a levantar, talvez para o cidadão passar a votar até sem sair de casa? Não se cogita disso, justamente pelo risco que haveria de o voto, no momento em que é dado, ser interceptado e hackeado. Aí haveria sim um risco. O fato de a urna eletrônica ser offline é uma das garantias de que não há hackeamento. Não é possível, no momento em que ela funciona, ela sofrer nenhum ataque. Então, é uma das garantias. De modo que a Justiça Eleitoral não cogita de permitir que o eleitor vote pela internet ou pelo próprio celular. Seria cômodo, mas seria muito arriscado. Adriano, só pra gente passar para um próximo ponto, a gente tá quase no fim da nossa entrevista, a gente tem que falar da biometria, porque a gente sempre fica dando esses alertas aqui para os eleitores. Quem não conseguiu ir lá fazer o cadastro da biometria nas cidades que tem que já responder nesse próximo pleito, ainda tem um novo prazo? Tem uma chance ainda para se cadastrar? Para se cadastrar, para votar, não mais. O cadastro fechou em 9 de maio. 150 dias antes da eleição, por lei, o cadastro fecha para estabilizar, para organizar. Então, o eleitor não pode mais. Nas cidades onde é obrigatório, onde foi obrigatória a biometria, e ultimamente foram 4 grandes cidades que passaram por isso, que é Betim, Contagem, Uberaba e Uberlândia. Nesses municípios, quem não se cadastrou não vai votar na eleição. Nas outras cidades, onde ainda é facultativo e está num crescimento apenas ordinário, como a gente chama, nessas cidades, quem não fez ainda poderá votar. No total, em Minas Gerais, são 84 cidades onde o eleitor que não fez a biometria não poderá votar. Nas demais, ele ainda terá nova oportunidade e poderá votar normalmente nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Após as eleições, o cadastro é retomado e aí nós vamos divulgar quais são as cidades que passarão por revisão, onde, de novo, se o eleitor não comparecer, ele vai perder o seu título. Mas isso será amplamente divulgado e o eleitor terá 1 ano e meio de oportunidade para procurar a Justiça Eleitoral e se cadastrar. E será que até a eleição de 2022 a gente consegue realmente ter um número maior de cadastrados? Qual é o prazo final, efetivamente, para a biometria? A meta do TSE, que coordena todo o processo em todo o país, é finalizar em 2022. Então, nós estamos focados nessa meta. Temos mais 2 ciclos, como nós chamamos. É o dos anos 19 e 20, depois vem a eleição 2020, reabre em 20 de novo, no final do ano, e 21 e 22 será o último ano, caso não haja nenhuma mudança e caso sejam os meios possível, né? Ou seja possível alcançar pelos meios que temos, 100% do eleitorado. Mas a meta é essa, 2022 concluir. Num país com as dimensões territoriais do Brasil e especificamente na nossa situação de Minas Gerais, será que é possível? Minas Gerais, como muitos gostam de dizer, é o estado síntese, que tem todas as situações possíveis no Brasil. Então temos grandes dificuldades em locais mais distantes, o norte, noroeste, nordeste, tem grandes dificuldades. Nós já avançamos para 30% do eleitorado em Minas. Falta um esforço ainda voltado para esses 70% de eleitores. Mas nós vamos trabalhar com afinco e a Justiça Eleitoral não para e nós vamos trabalhar com afinco para cumprir essa meta. Ô Adriano, antes da gente encerrar, eu recebi aqui um pedido de gente que está na nossa live querendo ver de novo esse e-título. Então, vamos mostrar de novo para a turma que está nos acompanhando na live. Vou pedir ao nosso Sidney Mesquita que direcione aqui a câmera para o celular do Adriano Denardi Júnior, que é o diretor-geral do TRE. E você que ficou curioso e que está só no radinho, está só nos escutando, não está nos assistindo também, pode procurar na sua loja de aplicativos o e-título, então, que é uma possibilidade real, bem interessante, para que o cidadão possa
possa informatizar as suas informações e utilizar o e-título, então, durante o momento da votação. É a tecnologia trabalhando a favor da gente. Já existe agora a Carteira Nacional de Habilitação. Na mão também, né? Como disse o Adriano. Sim. E é interessante, Delma, que hoje já tem o e-título, tem a possibilidade da Carteira Nacional de Habilitação na tela do celular também. Evita a gente de ficar carregando um monte de documento, já que o celular hoje é quase uma peça do vestuário de cada um de nós mesmo, né? Exatamente. Comercial que faz, você sabe onde está o seu título de eleitor? A propaganda é legal, né? Onde está meu título? Onde está meu título? Justamente isso. A gente esquece tudo, mas não esquece o celular, né? Então isso é uma, como eu disse, é uma convergência pelo hábito que as pessoas vão adquirindo de ter sempre o celular consigo, né? A gente olha as pessoas, tá todo mundo olhando o celular, alguma coisa está sendo olhada ali, né? Então, se é uma tendência que as pessoas dependam do celular, é nesse caminho que a Justiça Eleitoral vai seguindo. Se fez a biometria, então, já vai ter a foto no e-título e vai ser muito bom. O boletim na mão é outro instrumento que será daqui a pouco aberto para utilização. Ele ainda está ajustado para as eleições de 2016, mas daqui a pouco será divulgado também para que todo mundo possa controlar. Agora, é preciso ter um trabalhinho, é preciso voltar no final do dia. Ao invés de duvidar da urna, volte ao local de votação ao final. Votou mais cedo? Retorne às 17 horas e faça isso. Nós convidamos todo eleitor a conferir o resultado daquela eleição para que ele possa confiar mais na urna. A urna é digna de crédito, digna de confiança e ela nos dá o melhor processo de votação do mundo. Eu não tenho nenhum temor em dizer isso. Credibilidade, confiança, praticidade e eficiência. Resultados rápidos e seguros. Ok. Muito bem. Muito obrigada. Conversamos hoje aqui no Café com Política com o diretor-geral do TRE em Minas, Adriano Denardi Júnior. Um bom dia para você. Muito obrigado a todos, estamos à disposição. Bom dia. Obrigado.